Olá, eu sou o professor José Carlos Barbieri, reitor do Centro Universitário Cidade Verde e também presidente da ACIM, Associação Comercial e Empresarial de Maringá. E neste episódio estamos recebendo a jovem empresária Thaís Ivata. A Thaís está atuando na empresa da família há 18 anos. Desde a sua chegada, ela foi responsável pela estruturação do setor de lançamentos, em uma época em que a imobiliária era segmentada apenas para vendas e locação. Após seu primeiro momento, foi sempre seguindo na área comercial, assumiu também as áreas de marketing e, muito importante, recursos humanos. Além de sua atuação profissional, a Thaís é mãe de 2 meninos e busca equilibrar os desafios da maternidade com os desafios da liderança empresarial e também associativista. A imobiliária Silvivata está com quase 50 anos de mercado, é reconhecida por promover experiências inovadoras aos seus clientes, atuando como gestora de investimentos imobiliário. Thaís Ivata, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Poder e Educação. Falei de várias coisas, mas claro, você tem algumas coisas para complementar a sua apresentação sobre a sua vida pessoal e profissional. Por favor, fique à vontade. Bom, primeiro, Barbieri, obrigada por esse espaço. Eu acho que para a gente, enquanto jovens empresários, é muito importante ter essa, endossamento de vocês, que traz a gente aqui como, já dividindo experiências da nossa vida, né. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eh, Bom, puxando só um pouquinho lá de trás, eu cursei administração na UEM, fiz meu primeiro ano e fui fazer um intercâmbio na Austrália, o que muda bastante a minha trajetória depois. Fiquei lá um ano, tive diversas experiências, fiz um curso curto de administração e o restante curso de inglês, mas aí me expus a trabalhar com coisas diferentes, né, trabalhava na limpeza, trabalhei em loja de suco, enfim, o que tinha para fazer, que é o normal do imigrante estudante. Mas quando chegou no meu final do meu primeiro ano, o meu pai me ligou e falou: "Olha, a gente vai precisar estruturar um setor na empresa", eu tinha 19 anos, "e eu preciso que você volte". E até hoje eu fico revendo o que passou na minha cabeça naquele momento, mas eu acho que a principal coisa foi confiar. Eu não refutei e disse: "Tá bom, estou voltando". Voltei numa quinta-feira da Austrália, confuso e tudo mais, na segunda-feira eu já estava lá para entender o que precisava ser feito. Lógico que foi um caminho, inicial muito de aprendizado, né, passando por várias esteiras da empresa. Naquele momento abri de novo a minha, faculdade, fui fazer daí o restante do meu curso, enquanto eu já trabalhava daí na imobiliária. Depois fui fazer MBA, enfim, gestão de negócios imobiliários, mas acho que dentro da minha trajetória esse ponto é um ponto muito importante, né, eu aceitei o chamado dele, porque entendia quais eram as minhas características e o que isso se relacionava com a empresa, num momento onde eu também não sabia se tinha essa habilidade ou não, mas graças a Deus fui descobrindo que realmente tinha muito a ver comigo. E eu escutei o podcast que a Marcela gravou, a Marcela Favero gravou aqui com você, e ela fala com relação a ter liberdade criativa e o quanto isso é importante, né, para nossa forma. Então, eu também encontrei na Silvivata, assim como ela encontrou na UniCV, um espaço de criar, um espaço de ter autonomia, um espaço de desenvolver o que eu tinha como ideia. Então, o meu pai sempre me deixou livre para testar. Testa do jeito A, do B, do C, você vai encontrar a sua maneira de fazer. E foi assim, esses 18 anos têm sido assim, com energia e empolgação, mudando, melhorando, me desafiando, mas ontem mesmo era 10h45, eu estava ainda com um colaborador revendo algumas metas que a gente precisa entregar agora final de fevereiro, É à noite, né? da noite. Depois de colocar as crianças para dormir, meu marido estava viajando, eu tinha só esse momento, e aí eu pensava assim: "Cara, não me faltou energia em nenhum dia desses 18 anos, o que eu mais tenho é energia para fazer as coisas, é vontade de fazer as coisas". E é tão, assim, é tão intenso isso, que tá em tudo. Então eu faço com muita vontade, com muita vontade, com muita paixão, com muita energia, então independente do horário, eu acho que essa é a minha principal característica. Eu quero fazer e aquilo lá me brilha os olhos de uma maneira que nesses 18 anos não faltou brilho em nenhum momento. É isso. Thaís, muito legal ouvir esta forma sua de falar, essa vitalidade, esta forma de dizer: "Olha, eu estou na empresa da família, uma empresa de 50 anos, mas eu tive a liberdade de Sim. inovar, de criar, Uhum. e hoje eu já estou colhendo os frutos juntamente com Muitos. o meu pai Silvinho, com a minha mãe Fátima e com o meu irmão Silvinho, né, Aham, sim. Silvinho pai e Silvinho filho". E é
é interessante quando a gente olha nos teus olhos, os teus olhos estão brilhando, É. e falando que mesmo, né, trabalhando o dia todo até quase 11 horas da noite com 2 filhos, e tô lá, porque é o que eu gosto de fazer, eu sei fazer, eu quero dar o meu melhor. Thaís, você então, há 18 anos na imobiliária, né, o que motivou a ingressar no negócio da família foi esse convite do pai? Aham. E como tem sido essa experiência nesses longos 18 anos? É, então, na verdade, eu acho que como a empresa sempre foi colocada como um sexto elemento da família, e a gente sempre teve ela nesse lugar de gratidão, de empolgação, de ser uma coisa que veio sendo transmitida pelos meus pais como algo que na verdade é uma bênção na nossa vida e não é um problema ou uma situação difícil, né. Então eu acho que essa energia, ela foi a que foi transmitida para mim e para o meu irmão. Então no momento de ir para lá, não foi difícil, foi justamente assim: "Cara, é uma coisa que eles construíram, que eles fizeram, que eles deram sangue e suor e agora chegou a nossa vez e a gente tem muito a fazer. Eles vão entregar o bastão num lugar e a gente quer levar ele para um lugar muito diferente, né". Mas eu acho que é uma coisa que é talvez muito mais de ter esse sentimento de que é uma parte nossa, é uma parte da nossa família, é a empresa que a gente deve tudo que a gente teve até hoje, então é isso, eu acho que é essa energia de falar: "Cara, aquilo lá é muito mais do que um negócio, pra gente enquanto família". Perfeito. Ao assumir a estruturação do setor de lançamentos, quais foram os seus principais desafios, né, que você enfrentou e quais conquistas você destacaria nesse processo todo? Então, é muito interessante pensar nisso. Na semana passada, a gente recebeu um pedido de benchmarking de uma outra empresa. Eu queria entender qual que é a metodologia de vocês de lançamento, né. Eh, lá atrás foi entender com o principal player que a gente tinha trabalhando em lançamentos, lá atrás o desafio foi entender como é que eu deixaria esse processo estruturado. Lançamentos é uma coisa viciante, como diz meu irmão, e esse vício já tá na gente, né, a gente gosta dessa coisa de são muitas unidades, a gente tem que pensar na metodologia certa, em quantos corretores, qual é o time correto, qual é o gerente certo, desenhar com a construtora, qual é o preço, como esse preço vai subindo ao longo do caminho, o que que a gente tem que colocar de campanha, qual que é a nossa meta, como é que a gente divide isso para o time, que dinheiro a gente põe para premiação de cliente, para premiação de corretor. E aí você percebe que quando você faz um desenho bem feito, aquele lançamento, ele é bem conduzido. E para venda de empreendimentos é justamente isso, não tem muita margem. Ou ele é bem lançado e no começo a venda é feita de maneira concreta e com muita velocidade, ou ele acaba perdendo, né, o time. Então naquele momento foi assim, conseguir estruturar como seria essa metodologia. E até hoje a nossa grande dificuldade é que lançamentos têm hiatos, né, uma mesma construtora não lança produtos recorrentes, e ainda que lança de maneira recorrente, ela tem intervalos entre eles, né. E a gente tem uma metodologia de trabalho, então como encaixar produtos para a gente ter sempre a nossa habilidade sendo utilizada, né. E a gente colhe os frutos de até hoje ser provavelmente o principal player que consegue atuar num empreendimento dessa forma, né. Quando a gente consegue criar uma sinergia legal com a construtora e esses pontos todos são alinhados, para a gente ter um grande sucesso de venda, principalmente no início do produto, que é o momento correto para fazer a alavancagem do empreendimento, né. Então é isso, ter conseguido criar essa metodologia e até hoje a gente faz, uso dela mesmo. Que legal. Thaís, você entrou num setor, que é a construção civil, que tradicionalmente é dominado por homens. E entra você, uma jovem, na época aí com Muito. seus 19 anos, né, e no setor masculino, atuando como um líder. Quais foram os seus principais obstáculos e como que você conseguiu superá-los? Você sabe o que é engraçado, Barbieri, que eu enxergo que eu nunca me vi muito nesse lugar de que existia uma diferença entre eu e eles. Eu me via num lugar de: "Eu tô Muito aqui legal para essa tentar fazer o definição. que o que precisa ser feito". Mas eu também percebi que muito cedo, lógico, né, meu pai para conseguir me ensinar foi me colocando nessas mesas de negociação, então, eu estava em contato com a maior consultora do país, semanalmente em reuniões, vinha o vice-presidente para cá, eu precisava fazer reportes para ele constantemente. Depois as construtoras locais que a gente foi abrindo, eu também estava em todas essas mesas, ele já não fazia mais reuniões ou momentos onde eu não estivesse. E aí eu fui percebendo que mais do que postura, ou mais do que tentar me impor, assim como a questão do ensino, o que eu precisava fazer era aprender. Eu precisava aprender, eu precisava entender, eu precisava dizer coisas que tinham propriedade. E aí, a partir daí, não me diferenciaria se eu era homem, se eu era mulher, se eu era jovem ou não era, né. A gente estava discutindo uma situação que poderia ajudá-lo. Se eu soubesse o que eu estava falando, tenho certeza que o campo estaria aberto. E foi assim que eu fui fazendo.
Então, tendo experiências e estudando foi meu caminho. E vem de encontro ao nome do nosso podcast, Poder e Educação. É, Quer dizer, você adquiriu esse poder a partir completamente. do momento que você foi buscar informações, foi estudar e se posicionou a partir do conhecimento que você foi adquirindo, É né. porque não tem como, né. É a partir do conhecimento que a gente tem qualquer tipo de poder, né. E aí o poder não consegue mesmo vir de outra forma. Então foi estudando e entendendo o que eram as minúcias do mercado e o que eu poderia, dizer com propriedade. Então foi através do estudo que eu consegui ter depois um respeito dessas pessoas a partir disso. E aí o primeiro ponto é o que eu te falei, eu nunca me vi dessa forma, então já foi um começo. Depois eu falei: "Deixa eu correr atrás e estudar bastante, que quando a gente conversar de igual para igual, não nada muda". E que conselho a Thaís daria para as mulheres que estão nos ouvindo, e não precisa ser mulheres, também homens que estão nos Sim. ouvindo, que tem que alinhar a vida pessoal, no caso você é mãe, tem 2 filhos, a vida profissional, estar à frente do negócio, liderando, e você tem ainda um terceiro item, né, você também atua muito, foi até presidente do Copegem, que é o conselho permanente do jovem, empresário aqui de Maringá, da associação comercial, então são 3 fases, são 3 funções distintas, de mãe, de líder no setor, né, a liderança dentro da Sim. empresa e também atuar no associativismo. Eu acho que a primeira questão é querer, porque eu encontro ao longo da minha jornada, pessoas que vão se dedicar somente ao trabalho, escolheram não ser mães, outras pessoas que escolheram ser mães e não se dedicar mais ao trabalho. Foi difícil porque é difícil até de encontrar referências de pessoas que estão buscando seguir o mesmo caminho. Mas aí quando eu olhei pra mim eu entendi, é isso que eu realmente quero fazer, e essa pessoa que é cheia de energia, eu quero ser uma mãe cheia de energia, eu quero ser uma empresária cheia de energia e eu quero ter a minha aba associativista que pra mim faz muito sentido, então, eh, a gente vai dando um jeito de colocar todas essas coisas em equilíbrio. Lógico que em algum momento um lado vai puxar mais do que o outro e a gente precisa ter um pouco de senso pra cumprir, mas todos os dias eu revejo o meu propósito. Então meu propósito é esse, eu estou fazendo isso porque eu quero, então vamos seguir em frente, porque é isso que eu quero fazer. E eu tenho certeza que lá na frente, os meus filhos terão orgulho e entenderão esse caminho também, porque todos os dias eu deixo claro pra eles que eu, assim como eu tô dizendo pra você, que eu amo o que eu faço. E eu acho que por mais que eu não diga, sempre vai ficar nítido pra eles que eu estou fazendo o que eu tô fazendo com empolgação e com amor. Eh, e aí também não poderia deixar de complementar, porque eu acho que esse espaço é sempre importante, e eu acho que sempre pedindo direcionamento de Deus. Então, hoje de manhã fui na capela de manhã rezar e nas minhas orações é sempre isso. Eu me ajuda porque tudo que eu tô fazendo faz sentido pra mim, né, mas segura na minha mão, porque eu quero ser uma boa mãe, eu quero ser uma boa empresária. Lá tem várias pessoas que dependem de nós, né, que pessoas que estão ali acreditando no nosso negócio pra seguir, então a responsabilidade é muito grande. Mas é isso, é um propósito, é o que eu quero, é o que eu gosto de fazer, então peço orientação e cuidados e vamos em frente que eu tenho energia pra isso. Que legal. Hoje vocês têm quantas unidades e quantos colaboradores? Hoje a gente tem 4 unidades e aproximadamente 130 colaboradores entre corretores e funcionários administrativos, gestores. Muito bom. A imobiliária Silvivata passou aí recentemente por uma atualização de identidade visual e também pela expansão de uma, 4 Aham. unidades. Quais foram os objetivos por trás dessas mudanças e como elas refletem na visão atual da empresa? Eu acho que, eu e o Silvinho vimos trazendo essa ideia de que nós queremos ser maior, eu acho que a gente tem potencial de ser maior, de chegar em mais lugares e de ocupar mais espaço. E as unidades elas foram trazendo quebras de paradigma, né. A gente conseguia fazer uma equipe andar bem, será que a gente consegue fazer 2? Será que a gente consegue fazer 3? Será que a gente consegue fazer 4? Times do mesmo tipo de produto, do mesmo perfil de atendimento, será que a gente consegue replicar? Aquela questão de, né, de trazer negócios escalonáveis, eu não sei a dimensão desse escalonamento, mas para Maringá a gente conseguiu chegar nesse ponto e já foi um crescimento bastante significativo. E aí com relação à marca, a gente precisava dar essa atualizada, né. Somos uma empresa que tem 50 anos, mas tem esse espírito jovem, é a partir dessa energia que eu tô te dizendo que a gente leva o nosso dia a dia. A gente leva com grito de guerra, com comemoração, com, né, com fogo, com ânsia de fazer as coisas. Então, eu preciso que o público entenda que apesar de ser uma empresa tradicional, a nossa metodologia, a nossa forma de trabalho, a nossa visão é a de estar atualizada, é a de ser jovem, é de estar trabalhando com paixão e não parado ou desacelerado ou qualquer coisa do tipo. Então, na verdade é o contrário, né, é o que a gente tem dentro que acabou refletindo para a marca e para a estratégia, e queremos muito mais ainda nesse mesmo, né, âmbito de continuar crescendo.
Então, para vocês que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, a Imobiliária Silvivata, 50 anos, é uma empresa familiar e as 4 unidades estão aqui dentro da cidade de Maringá. Então foi um estudo estratégico aonde abrir as unidades para que vocês pudessem replicar o serviço que é feito na matriz, que está aqui no centro, né. Sim, e aumentar o nosso potencial aí de crescimento, então foi um movimento bastante importante. Perfeito. Na sua opinião, Thaís, quais são as principais barreiras que ainda impedem a maior participação feminina em cargos de liderança? Não só no setor imobiliário, mas também no setor imobiliário, também no setor da construção civil, que é onde você atua. Bom, eu acho que não dá para negar que em muitas estruturas ainda existe uma questão, machista, por assim dizer, né, que não talvez não impulsiona as mulheres e talvez não considere que existem esses fatores que a gente conversou há pouco na vida e na trajetória de uma mulher, né. Então, às vezes o tempo útil que um homem tem para fazer o que ele precisa fazer é diferente do tempo útil da mulher e as preocupações que vão envolvendo a vida, de uma mulher quando ela vai chegando nessa fase da maternidade, elas são muito diferentes. Então eu acho que e aí há uma desaceleração, né. Eu tenho essa sorte de estar no nosso negócio onde a minha desaceleração não foi a desaceleração da empresa e também não foi um fim para mim, né. Eu pude estar ali para continuar fazendo assim que a minha energia retornou para o trabalho. Mas eu acho que não é um privilégio de todo mundo, então eu acho que a gente precisa estar mais preparado. Na Silvivado eu gosto de sempre ressaltar e dar lugar e espaço de maneira intencional para as nossas mulheres, porque eu também acredito muito no potencial da mulher. Mas no mercado da construção civil e no imobiliário, por mais que talvez as grandes figuras não sejam mulheres, conhecendo depois grandes construtoras, eu fui percebendo que no miolo delas existem sim muitas mulheres que são líderes das suas áreas, né. Talvez não é o CEO, talvez não é o presidente, talvez não é aquele super cargo de liderança, mas quando a gente desce para as gestões regionais, para as superintendências, aí a gente vai encontrando muita mulher com gana, muita mulher capaz de entregar resultados enormes de times comerciais, estratégias, então eu acho que é um caminho, como eu te disse, uma escolha. Se for a escolha de uma mulher, eu acho que ela consegue chegar onde ela precisa. A gente, como estrutura, precisa estar um pouquinho melhor mais aberto um pouco, para adaptar tudo isso. Com a sua formação acadêmica e também as suas experiências anteriores, até a experiência de fazer intercâmbio lá na Austrália, né, contribuíram para o desenvolvimento das habilidades que você tem hoje, que são necessárias para liderar, dentro da Silvivata. Eu acho que primeiro a faculdade, né, questão do curso de administração que começa a te dar uma base de tudo que vai envolver, olhar para a empresa de maneira sistêmica, então acho que foi o primeiro grande aprendizado acadêmico foi olhar de maneira sistêmica e eu me lembro que naquele momento a gente tinha, produção, e eu pensava: "Nossa, nem tem nada a ver com o meu negócio". Mas as lógicas das coisas depois vão fazendo conexões neurais na nossa cabeça e a gente vai saber: "Cara, aquilo lá não foi desperdiçado, isso aqui eu tenho esse registro, né, de como é feito, por exemplo, uma gestão de produção. Não é o que eu faço aqui, mas será que o que eu aprendi ali tem alguma ligação e eu posso, né, replicar para cá?". É depois o MBA, aí não tem o que falar, né, gestão empresarial, então foi totalmente focado e linkado com isso. E a experiência fora do país eu acho que ela te traz, na verdade, outras habilidades, né, habilidade de se virar, habilidade de achar saídas, quando você não tem muitas outras alternativas, quando você se vê sozinho, e ter trabalhado em empresas de outras pessoas e em situações onde realmente eu era mais uma pessoa ali no meio de um mar de gente, talvez me fez ver esse outro lado de que o que tem que ser feito precisa ser feito, independente se você é um ali no meio, se você é o gestor, sabe aquela lógica de faça o que tem que ser feito, independente se tem alguém olhando, se tem alguém vendo, né. Então eu aprendi pelo lado de lá que quando você faz isso, você tem oportunidade de crescimento. O último lugar que eu trabalhei quando eu fui voltar para o Brasil era numa loja de suco, eu abria o suco de madrugada com ele, 5h30, 6 horas, e a gente fazia, né, as frutas, deixava tudo pronto. Meu chefe era iraniano na época, e nem tinha comentado com ele nada que tinha, né, empresa no Brasil e segui a vida lá trabalhando com ele. E na época ele me fez uma proposta: "Eu guardo tudo que você tem, volta para o Brasil, visita a sua família e volta para cá que eu queria continuar trabalhando com você". Então, aquele momento também foi muito importante para mim, para entender que no momento que eu fiz o que tinha que ser feito, mesmo que não tinha ninguém olhando e eu também não tinha perspectiva, né, não era para crescer, nem eu não sabia que eu não ficaria ali. Eh, Mas fez bem feito. e ainda que era cortar frutas e suco independente, né, fiz o que eu tinha que fazer com a energia que eu tinha que fazer naquele momento e me senti reconhecida por ele depois. Então, eu acho que a nossa carreira é uma construção desse monte de coisa que a gente vai vivendo e valorizando ao longo do caminho, né. Então acho que é nesse sentido.
Mas neste nosso assunto você falou algumas vezes sobre energia e deixou muito claro também que você tem, né, um forte apego à espiritualidade, né. Eu conheço um pouco da sua família, não conheço a fundo a sua família, você que está nos assistindo é uma família muito religiosa, uma família que está envolvida com projetos na cidade, né, projeto no terceiro setor, Sim. projeto do associativismo, mas me marcou bastante você falar da energia, você tem que ter energia, a energia que te leva, e também da espiritualidade. Como você classifica, né, tanto a energia quanto a espiritualidade no seu dia a dia, dando uma nota de 1 a 10 assim? Eu acho que a energia é 10 e a espiritualidade é que hoje, né, só referenciando a essa oração que eu falei de hoje na capela, o entusiasmo é estar cheio do Espírito Santo, então é a minha base, eu sinto que é isso, eu preciso estar cheio de Espírito Santo, e é isso que me traz para ser uma pessoa entusiasta, que aí por fim é ser uma pessoa que tem energia. Então, talvez não é uma coisa que eu consigo aplicar e racionalizar sobre ela 100% do tempo, mas é uma coisa que eu fui nutrindo em mim. E aí encontrando que às vezes até na empresa eu precisava que tivesse esse espaço, né, o espaço onde talvez a gente reza, o momento onde a gente agradece, porque eu realmente acredito que é tudo muito além do que a gente está fazendo ali, né. E mesmo eu com o nosso grupo de funcionários, eu sinto que a gente está cumprindo algum propósito ali em conjunto, né, não é só o trabalho. Nós estamos unidos ali por alguma coisa, existe algum motivo para a gente estar numa mesma sala, numa mesma reunião, num mesmo projeto, então, eu tento trazer isso um pouco mais para as pessoas no dia a dia, porque eu me imagino que esses 50 anos, tão abençoados quanto foram, com muitas dificuldades, mas sempre com jeitos de sair das dificuldades, eles só puderam ser assim, porque a gente estava nesse caminho de entender que a espiritualidade está em todas as coisas, né. Então é assim que eu quero continuar seguindo, porque como é um sexto membro da minha família, como eu te falei, aquilo é muito além. Aquilo não é só um negócio, aquilo não é só uma empresa, aquilo é um grande propósito para todos nós e eu quero que seja, né, cada vez mais para as pessoas que estão ali dentro. Então, em algum momento senti que isso devia ser meu, só meu. Depois percebi que essa energia ela pode ser transmitida, né. Então, hoje tento levar as pessoas nesse mesmo caminho. A Thaís falou vários momentos sobre o sexto membro, por quê? Tem o pai, Silvinho, a mãe Fátima, daí nós temos a Thaís, né, temos o Silvinho, o teu irmão que é médico, que não está nos É, no mora em no Porã. que mora em Florianópolis, né, que não está no negócio, então são 5 na família e o sexto membro é a empresa, que Incrível. tem 5 anos e que é referência aqui para todos nós. Thaís, quais são os planos futuros para a Imobiliária Silvivata e como você enxerga o papel da empresa no desenvolvimento do mercado imobiliário de Maringá, que não dá para falar só de Maringá, né, É, e região, porque o nós temos região. muitas cidades que estão, né, conurbadas aqui. Olha, eu acho que o plano da Silvivata é seguir crescendo de maneira consciente. Quando eu vejo que a gente tem algumas oportunidades, às vezes nesse nível de energia, eu vou ficando muito acelerada e querendo colocar eles todos em prática já. Aí eu me lembro que a gente está numa trajetória de empresa de quase 50 anos, então eu falo: "Eu preciso ter paciência". As coisas elas aconteceram, para acontecer de forma sólida, elas aconteceram ao longo do tempo. Então a gente tem plano de crescimento de maneira, né, assim, segura, mas o meu maior desejo hoje é o nível de profissionalização que a gente tem, né, a gente tem buscado melhorar nossa gestão de dados, de processos, de controle, de responsabilização de funcionários. A gente entrou num processo de consultoria há 1 ano e pouquinho, e mudou demais meu mindset, tem mudado muito a forma como a gente faz as coisas, por isso, por eu sentir que a gente tinha muita esfera para crescer ainda, não crescer dimensionado de expansão física, né, mas o crescer do processo que a gente faz poderia ser muito melhor, ou a forma como a gente controla poderia ser muito melhor, a forma como a gente gerencia as pessoas poderia ser melhor, então e até isso é uma coisa que me empolga grandemente, é saber que até ontem a gente fazia de um jeito e pela nossa inteligência, capacidade, vontade de fuçar, hoje a gente consegue fazer ele de outro, de uma maneira melhorada, de uma maneira mais eficaz, de uma maneira que gasta menos recurso, de uma maneira que traz mais venda. Então, o crescer na minha visão, ele não é só ter mais um ponto de venda, é saber que dentro do que a gente está fazendo, a gente está conseguindo ser cada dia melhor. E eu entendo que a gente tem um papel muito relevante, né. Quando uma construtora decide fazer um empreendimento e confia que a gente vai tocar aquela venda, né,
são os recursos e é o planejamento daquilo ali que está impactando. Eh, e tudo que acontece naquela região, né, então hoje a gente vê regiões que a gente começou a vender empreendimento há 15 anos atrás, e aquela região não tinha nada, e por conta daquele prédio que vem primeiro, que depois vem aquele outro, aquela avenida vai ficando com comércio, ela vai trazendo melhorias para aquele bairro, outras oportunidades vão surgindo, porque tem mais 300 pessoas morando naquela região, então tudo isso traz um grande impacto para qualquer lugar onde aquele empreendimento vai chegar, onde aquilo vai, né, ficar pronto. E para os nossos corretores eu sinto que também é da mesma forma. Hoje a gente tem corretores que trabalhavam das mais diversas situações, e que através da corretagem conseguiram, evoluir nas suas carreiras, né, evoluir nos seus propósitos de vida, então, eu acho que a nossa missão, ela também é com quem está lá no dia a dia, com a comunidade através do que a gente, né, faz e vai entregando e vai mudando bairros e locais, e é isso. Thaís, eu queria pegar um assunto agora que a gente está no momento, acho que no mundo, não só no Brasil, não só em Maringá, aonde nós temos escassez de liderança. E você se destaca por ser uma líder empresarial, uma líder associativista, né. Então você entrou no Copegem, que é o Conselho Permanente do Jovem Empresário de Maringá, você chegou a ser a presidente, né, do conselho, hoje você está no conselho de administração da própria, associação comercial. O que que você diria para esses jovens, já que nós estamos carentes de liderança, né, para esses jovens poderem ingressar, né, no cooperativismo, no associativismo, porque realmente hoje Maringá é uma cidade, né, que se destaca no cenário nacional, é a melhor cidade para se viver pela quarta vez, é a melhor cidade para criar os filhos, para fazer negócio. Então é uma cidade que se desenvolveu em cima da união faz a força, de pensar no 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 coletivo, né. E então, esse destaque vem porque nós temos um legado de gerações que lá atrás começaram a pensar nisso. E nós precisamos trazer os jovens, né, para o associativismo. Então, para, o cooperativismo, porque realmente é a união que faz a força, junto a gente vai mais longe. Que conselho você daria? Eu acho que tudo começa naquela questão anterior da responsabilização, sabe, a gente se sentir responsável pelo que a gente faz, tanto no nosso negócio, e aí olhar um pouquinho da porta para fora e entender que tem muitas coisas que a gente pode, né, impactar com tudo isso. O Copagem é um grande exemplo, né, acho que agora a gente teve recorde, né, de processo seletivo de jovens querendo fazer parte desse. Eles nem sabem, são só 12 vagas, mas tivemos quase 160 inscritos. E aí é legal entender que a gente fez, né, esse ambiente ser desejado, né, justamente porque é esse lugar onde o jovem se desenvolve para ser as futuras lideranças. E hoje dentro da associação a gente percebe que ali no conselho de administração a gente tem diversas pessoas que vieram dessa escola que a gente mesmo propôs fazer, né. Então foi feita a escola e depois esses jovens estão subindo. Eu acho que para a nova geração nós mesmos teremos que ser capazes de encantá-los um pouco mais para essas pautas que a gente tem, de vida comunitária, de vida associativista, talvez a gente tenha vindo numa era muito mais individualista, né, as próximas gerações talvez tenham pensamentos um pouco mais individualistas do que a gente teve, mas para a gente que vive o associativismo, eu acho que não tem nem como mensurar o ganho que a gente tem quando a gente contribui, né. Então, eu acho que o que eu diria para o jovem é: se experimente contribuindo, dividindo, né, pareando, trocando. A gente tem muito mais a ganhar em comunidade do que a gente tem a ganhar de forma, né, individual. Então, o Copagem é um grande exemplo disso, mas são vários outros canais, várias outras possibilidades, né, que existem, na cidade ou formas de fazer mesmo, mas o pensamento individual nunca é o caminho. Então eu diria: se experimente no coletivo, ele com certeza vai trazer muito mais ganho. Legal, muito bom ouvir tudo isso. Thaís, estamos chegando ao final, né, e eu gostaria de ouvir de você conselhos que poderíamos dar para esses jovens que querem entrar no setor da construção civil, com o setor imobiliário, que é um setor extremamente importante. A gente sabe que a construção civil, dependendo de como está a economia do país, ela pode estar em alta, ela pode estar em baixo, então você tem que estar preparado para tudo Sim. isso, né. Mas que conselho você daria para quem quer entrar nesse setor? Nada além de estude muito. É um setor que exige, né, muito estudo, a desde a venda, então se eu vou para o lado imobiliário, venda, você imagina que na venda de um imóvel é uma venda extremamente complexa, né, uma venda que exige análise documental, análise contratual,
Cada matrícula é um universo, porque cada imóvel teve uma história, então como eu entendo aquilo, como ele pode ser vendido, não pode, financiado, não pode. Então é um universo cheio de regras, então o estudo é o melhor caminho. E se for para a área da construção civil, aí não tem nem o que dizer, né, então um engenheiro, quanto um engenheiro precisa estudar, o quanto um engenheiro precisa se atualizar. Mas é uma área muito apaixonante. Quando o Silvinho fica batendo nessa tecla que a gente trabalha num negócio que é viciante, é porque eu acho que ele propõe mudanças o tempo todo. O setor traz, eh, tanto pelos players, né, de mercado bancário, eles vão se restringindo as regras e a gente vai ter que ir encontrando caminhos. As construtoras vão trazendo diferenciação nos seus produtos, nós vamos tendo que encontrar outras formas de fazer essa venda. Então é um mercado que exige adaptação o tempo todo. Por isso a gente precisa estar sempre preparado, por isso a gente precisa sempre estudar, por isso a gente precisa sempre estar capacitado. Então, tanto se for para a nossa carreira quanto para outras, o que eu diria para o jovem é: estude e se prepare, tanto no prático, né, que eu acho que é o que onde você vê hoje consegue trazer, muito bem esse momento de ter o estudo, mas também esses momentos da prática, porque o mercado depois, ele só vai absorver quem sabe e quem tem profundidade no que tá falando, né. Porque de maneira rasa, a gente encontra muitas pessoas para dizer muitas coisas, mas a profundidade no que está sendo falado é só no estudo que a gente consegue. E nem sempre o estudo literal, mas o estudo daquele dado, daquela informação, daquele processo, né, daquele sistema. Então a profundidade a gente só consegue ter estudando, e aí convido os jovens a serem as novas lideranças aí do mercado imobiliário também e da construção civil, porque é um mercado muito apaixonante mesmo. Muito obrigado, Thaís, Imagina, pela obrigada a você. conversa, pela oportunidade de estar aqui te ouvindo, né, trazendo as suas experiências, trazendo a sua vivência. Então falamos nesse episódio do Poder e Educação com a Thaís Ivata, que está numa empresa que tem 50 anos de fundação, é uma empresa familiar, trabalha com a sua mãe, com o seu irmão e também com o seu pai, mas ela trouxe inovação juntamente com o seu irmão, teve a preocupação de trazer uma nova logomarca, que teve a preocupação de ter um olhar diferente para os seus colaboradores e hoje é, então, um sucesso. Se você quiser conhecer mais sobre a imobiliária Silvivata, te aconselho a entrar no site www.silvivata.com.br. Então, muito obrigado para você que está nos ouvindo, que está nos assistindo. Se você gostou de mais este episódio, compartilhe com os seus companheiros, com seus colegas e assista também os demais. Então, até o próximo episódio do Poder e Educação.